Se tem uma fruta complicada de entender em One Piece, é a fruta do Law, especialmente pelo fato do Oda aplicar uma técnica de escrita chamada Show Don't Tell, ou seja, mostre, não conte. O conceito é bem simples, ao invés de colocar uma fala explicando os poderes do personagem, como Oda fez, por exemplo, em um diálogo expositivo com Basil Hawkins, o que acaba sendo algo fácil e preguiçoso no fim das contas, o real desafio aqui é demonstrar na prática como determinado sistema ou poder funciona, o que de brinde faz com que os fãs fiquem engajados tentando pegar cada detalhe, e esse foi o caso com o poder do Law. Nesse caso, iremos assumir que a informação, a explicação sobre a fruta está no mangá e que ela é, por princípio, coerente, pois se a gente considerar como incoerente, nenhuma análise ou interpretação vai ser válida. Ou seja, se um funcionamento da habilidade parece duvidoso, a gente tem que sempre partir do princípio de que ela é coerente, mesmo que de imediato não pareça ser, e que é o nosso dever como leitor tentar achar as respostas. Então, sabendo disso, vamos ver os assuntos mais polêmicos e que geram mais discussões entre o fandom. O primeiro deles é o seguinte: o haki do armamento anula ou não a fruta do Law? A resposta para essa pergunta é depende. No capítulo 661, o Smoker diz para Tashigi que ela não vai conseguir enfrentar o Law com seu nível de haki. Se ele estivesse se referindo ao nível dela como um todo, não citaria especificamente a palavra haki. E se estivesse se referindo apenas ao haki da observação, deveria ser ainda mais específica a fala dele. Ou seja, citar a palavra haki de uma forma expositiva e gratuita, pouco antes do Law cortar ela com Akuma no Mi, é quase como um tapa na cara do leitor dizendo: a Tashigi foi cortada por ter um haki fraco. O problema é que, já no final do arco, o Doflamingo ele se gaba do armamento do Vergo, dando a entender que o Law ele não poderia cortá-lo com seus poderes. Então a gente soube que não são só personagens com haki fraco que estão sujeitos aos poderes do Law, já que o Vergo, com seu armamento exaltado pelo Doflamingo, também foi cortado no fim das contas. Agora, em relação a essa cena em específico, um argumento que as pessoas usam é que o haki do Law seria superior ao do Vergo e por isso o corte surtiu efeito. Mas tem um porém aí: o armamento endurecido e preto já vinha sendo colocado em bastante evidência nesse arco. Então, mesmo que o Law ainda pudesse ter usado o haki invisível comum, já que a gente não vê a espada dele preta, eu acredito que o fato da espada não ter sido enegrecida foi para evidenciar que o mérito do corte se dava ao poder da fruta, tanto que foi essa rivalidade estabelecida pelo Doflamingo antes do Clash, o haki do Vergo versus a fruta do Law. Para completar, no capítulo 781, durante a luta do Law contra o Doflamingo, é citado que não há defesa para o que está dentro do corpo, se referindo ao Gamma Knife, dando a entender que, mesmo com a pele rígida ou se defendendo com armamento, a parte interna do corpo continua desprotegida, que é onde o Gamma Knife consegue alcançar. Bem parecido, aliás, com a ideia do armamento avançado, né, que a gente está vendo agora em Wano. Então a gente viu aqui algumas situações onde o poder do Law conseguiu sair na vantagem, mas e quando o poder dele não funciona? Já repararam que o poder da troca de mentes, ou Shambles, por exemplo, só funcionou em alvos desatentos ou que não possuíam haki, ou que não conheciam o poder da fruta? Pois é, isso não foi coincidência ou mera conveniência do autor, né, como a gente é levado a crer. Eles foram afetados justamente por estarem desatentos ou não possuírem haki do armamento ou por não conhecerem o poder da fruta para se protegerem do efeito da técnica. Como a fala do Smoker dá a entender novamente quando ele cita o caso da Tashigi. Se o poder será bloqueado ou não depende do nível de haki e provavelmente depende também do nível das técnicas do Law, já que é perfeitamente cabível que o Law tenha um nível maior com seu Amputate do que com o Shambles, por exemplo, ou que o Messi, por exemplo, ele tem um nível de eficácia maior e que isso justifique ele ultrapassar o haki com uma técnica, mas com outra não. Agora, como funciona o Amputate? Essa é a principal habilidade do Law, mas ainda assim, por mais que ela pareça bem simples, ela é mais complicada do que parece. Vamos lá. Depois do tópico anterior, você provavelmente está se perguntando: se o Law ele tinha o poder de cortar o Vergo, que tem um armamento hypado, por que então não cortou o Smoker? Essa é a grande pergunta aqui, né? Será que o Law ele de repente teve um buff imediato ali, usou o poder da determinação dele para conseguir vencer o Vergo? Vamos ver isso aí. Para entender isso, a gente precisa analisar as lutas do Law. No capítulo
capítulo 662, existe uma cena em que o Dite do Smoker colide com a lâmina do Law e em seguida ela é jogada, a espada do Law é jogada para outra direção, o que abre o navio em dois. Isso se repete na ponte depois da luta contra o Doflamingo, que é despedaçada enquanto ele ricocheteia os golpes com o Goshikito. Essas cenas deixam claro que o Law precisa completar o movimento da espada para que o poder seja feito, semelhante a um corte voador do Zoro, por exemplo. Se a espada ela for ricocheteada, o golpe ele vai para outra direção. E se a espada ela for bloqueada, o poder ele não é liberado. Basicamente o que faz o corte do Law ter efeito não é o contato direto da espada com o oponente, mas sim o vento cortante, entre aspas aqui, que ele lança com o balançar da espada. E isso pode gerar a seguinte dúvida, já que na cena em que o Law ele corta o Vergo, a cena até passa a impressão de que a lâmina do Law encostou de fato no corpo do Vergo, o que teoricamente faria com que o Amputate não fosse completado, já que o corpo hackeado do Vergo ainda serviria como uma defesa para tentar bloquear o ataque, o que não foi o que aconteceu. Então nesse caso a gente tem que dar o benefício da dúvida. O Law ele teria lançado o corte voador antes do Vergo se aproximar, e pelo Vergo ter ido em alta velocidade nessa hora, os dois pedaços dele, o pedaço de cima e o de baixo, continuaram se movendo, passando pelo Law até perderem velocidade e caírem. Então ele só teria passado uma impressão errada pra gente de que a lâmina teria encostado no corpo do Vergo, mas se a gente seguir aqui essa ideia, teoricamente isso não aconteceu. O corte voador ele aconteceu antes do Vergo ele se aproximar de fato do Law. Então enquanto o Vergo ele foi de peito aberto, permitindo a técnica ser executada confiando apenas no endurecimento armado, o Doflamingo e o Smoker, por exemplo, não vacilaram e cuidadosamente evitaram a técnica. Outro questionamento é se o Law ele consegue desarmar qualquer um com Shambles, Isso é muito usado em discussões aí quando o pessoal quer discutir os níveis de poder dele. Então isso já ficou claro quando a gente falou sobre o hack, mas é bom enfatizar. Na luta contra o Smoker, o Law ele não cogita em momento algum usar o Shambles no Dite para desarmar o Smoker. Isso porque, como analisamos antes, o Smoker ele estava atento e usando o Haki do armamento o tempo todo, o que também se estende para sua arma, e por isso, teoricamente, o poder do Shambles não funcionaria na arma do Smoker. Mas é claro que não só essa técnica do Shambles, mas qualquer habilidade da fruta do Law é extremamente perigosa em inimigos desavisados ou que não conhecem a Akuma no Mi. E por último, o questionamento se o Trafalgar Law ele foi nerfado no mangá, Se você costuma debater nos grupos de One Piece, você já deve ter visto gente dizendo que o Law ele, depois de Punk Hazard foi nerfado por ser poderoso demais, principalmente se tratando do consumo de energia que a fruta dele exige. Mas para que o consumo de energia da fruta fosse considerado um nerf, por definição, seria necessária alguma afirmação anterior dizendo que ela não gasta energia ou um gasto excessivo de energia que na prática entrasse em contradição com os limites da fruta, o que não foi o caso, mas claro que isso não impede o autor de ter tido essa ideia de falta de energia só mais pra frente, depois de ter visto que mesmo com as limitações anteriores que a gente já viu aqui no vídeo, ele ainda era um personagem muito problemático de se lidar. Então as limitações do Amputate das demais técnicas também não podem ser consideradas um nerf, já que não havia nada estabelecido que fosse na contramão. Todas as frutas no mangá têm limitações tão grandes quanto suas possibilidades. Qualquer coisa pode ser absoluta se não tiver limites. Como autor, é papel do Oda dosar o recurso dos personagens para não acabar criando alguma aberração. Galera, esse vídeo foi um pouco diferente, vocês perceberam que eu só apareci aqui no final. Tô querendo experimentar esse formato de vídeo, escrevendo o roteiro por completo e depois ilustrando com imagens e cenas por cima. Inclusive o roteiro ele foi escrito em conjunto por mim e pelo Bruno Silva, que ajudou bastante no roteiro desse vídeo. Então, para eu saber se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever no canal quem ainda não é inscrito. Dá um trabalho infernal fazer a edição também, mas eu fiquei feliz com o resultado. Então, mais uma vez, até a próxima. Tchau!